E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Jeremias, leremos o capítulo 19. Senhor, aqui está a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nos dá intimidade com o Senhor mais e mais, para que possamos viver mais e mais do teu amor, favor e poder exclusivamente. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu Filho, Senhor e Salvador nosso. Obrigado pelo Espírito da verdade, teu Espírito Santo. Obrigado por quem o Senhor é, foi e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai do Cristo, meu Pai eterno e meu Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Obrigado porque o Senhor me fez a vossa imagem e semelhança e nos salvou por meio do seu Filho, Senhor. A todos o Senhor apresenta a oportunidade. Obrigado porque aqueles a quem o aceitam em espírito e verdade estão salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que possamos, eu e minha esposa, ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a sua vontade, porque é perfeita, justa, digna e agradável, Senhor. Tudo isso te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 19 de Jeremias 15 versículos. Diz do versículo 1 em diante: assim diz o Senhor: vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Saia ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas um vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porei essa cidade por espanto e objeto de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Fá-los-ei comer as carnes de seus filhos e as carnes de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. E lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei desta cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão inundadas como lugar de Tofete, também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo. 15º e último versículo do capítulo 19, que nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Pois bem, por meio desses 15 versículos,
nos fala o Senhor, por meio de Jeremias, sobre a botija quebrada, do versículo 1 até a última parte do 15. Demonstra o Senhor de um modo prático, fácil, rápido, que facilita o entendimento do mais simples ao mais erudito daquele lugar, que, tal qual a botija quebrada de tal maneira que nem o próprio oleiro possa reaproveitá-la, assim fará aquela cidade, por força da consequência das ações escolhidas por cada um daqueles que, por exemplo, efetivamente elegeram edificações e altos a Baal, para inclusive queimarem os seus próprios filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca o Senhor ordenou e sequer passou na mente dele. Pois bem, imagine, do ponto de vista de um povo, receber do profeta, daquele representante de Deus naquele tempo, essas palavras. Imaginemos o que era para o profeta de Deus chegar ao seu povo, o povo em que ele convivia, que ele tanto já tinha divertido, e ser o emissário dessa mensagem. O portador dessa mensagem, melhor dizendo. Imagine o que era ser Jeremias naquele tempo. A voz de Deus chegando por ele como instrumento, e momento em que Deus pesava a mão sobre o seu povo. Era angustiante porque ele fazia parte daquele lugar, ele era portador de notícias completamente desagradáveis, ele era perseguido pela sua fé e pelo exercício da aplicabilidade do que Deus mandava ser feito. Ele era castigado e ele era o tempo todo buscado para ser morto. Mas não se afastou em nenhum momento do seu propósito com o Senhor. E o Senhor honra aqueles que estão em meio ao seu mover, vivendo conforme o seu propósito, e possamos ter a felicidade plena de ter essa intimidade, de ter o nosso tudo vindo de Deus, sustento, sabedoria, prosperidade, riqueza, saúde, paz que excede a todo entendimento. Possamos viver o extraordinário que é viver em meio ao amor, favor e poder do Senhor todos os nossos dias. Sucesso!